Boa tarde a todos e todas. Gostaria de me apresentar de uma forma breve. Meu nome é Marilda Aparecida Dantas Graciola, eu sou psicóloga educacional aqui da DEAP, que é a Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo loiro, uso óculos no momento, estou com o cabelo preso. Atrás de mim tem uma parede branca, tem uma cortina persiana e dois vasos de flores, tá? Esta é uma atividade, é um webinário que faz parte das ações promovidas da área de orientação educacional, que tem como missão apoiar a vida acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação da Unicamp, contribuindo para a sua permanência, integração e formação. Nosso trabalho se desenvolve tanto no âmbito individual, por meio de atendimentos pedagógicos personalizados, quanto no coletivo, por meio de oficinas, disciplinas, projetos e programas. O propósito central é possibilitar que cada estudante fortaleça sua autonomia, estratégias de estudo, planejamento e capacidade de enfrentar os desafios do ensino superior, construindo assim uma trajetória acadêmica mais sólida e integrada. Gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, professor Carlos Eduardo, que daqui a pouco eu já faço uma apresentação mais formal dele, que compartilhará conosco reflexões fundamentais sobre o tema proposto: ser estudante no ensino superior, estudar com ou sem inteligência artificial. Então, essas reflexões, elas são fundamentais e espero que cada estudante aqui possa refletir, né, sobre sua forma de estudar, sobre sua forma aí de fazer as suas escolhas, e esse espaço é um espaço para que esse diálogo e essa construção coletiva do conhecimento seja fortalecida. A nossa organização aqui, ela tem um teto, a gente pretende finalizar até às 14 horas, e são atividades extracurriculares que fazem parte aí também da formação de vocês, né? A gente entende que essa formação, ela não ocorre só na sala de aula, mas ela ocorre nesses espaços também, dessas atividades, porque oferece oportunidade de ampliar horizontes, aproximar saberes, desenvolver competências que vão além da sala de aula, como eu disse. Então, convido vocês, né, a participar. Quero reforçar que esse espaço é interativo, então a participação de vocês é muito bem-vinda, e vocês podem participar pelo chat, né, ou levantando a mãozinha aqui, para que a gente possa, então, conversar. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui. Vou apresentar, então, o professor Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, nosso parceiro aqui de tantas atividades e de tanto tempo conosco. Ele é professor do Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Unifesp, doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Unicamp, foi pedagogo da Unifesp, no campus de Osasco, no Núcleo de Apoio Estudantil, atualmente coordenador de Apoio Educacional, Acessibilidade e Inclusão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Unifesp. Coordena o Programa de Travessia da Pró-Reitoria de Graduação, PROGRAD, da Unifesp, Programa de Mentoria voltado ao acolhimento de estudantes ingressantes. Também coordena o Laboratório de Pesquisas sobre Serviços de Apoio aos Estudantes do Ensino Superior, uma rede formada por profissionais e serviços de apoio aos estudantes de todo o país e que busca oferecer formação continuada para esses profissionais. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Carlos e sigo aqui. Carlos, muito obrigada aí pelo seu aceite, pela sua disponibilidade, e é sempre bom aí dialogar com você. Oi, Marilda, boa tarde, bom dia, né? Não sei se o pessoal já almoçou, se ainda não, se está almoçando, talvez, né? No horário pode ser que tenha alguém aí no bandejão, talvez. Queria agradecer o convite, né? Acho que a Marilda contou, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Unicamp, então, na prática, eu sou colega de vocês, um pouquinho mais veterano do que alguns de vocês aqui, ou seja, fiz um percurso aí na Unicamp nos últimos anos, né? E durante esse percurso, eu diria que em paralelo, ou como parte, né, do doutorado, principalmente, dialoguei bastante, né,
com a Marilda, com a Adriane, com a professora Sueli Polidoro, não sei se vocês conhecem ou não, né? Nessa integração do serviço com um grupo de pesquisa. Então, acho que já temos aí, considerando a data que eu entrei no doutorado, quase 10 anos já de algum contato. Então, fico bastante feliz de poder colaborar um pouco com vocês e colaborar com a Unicamp, até como uma forma de retribuir aí a minha formação, né? E acho que a Marilda também contou no relato que eu trabalhei bastante tempo como pedagogo num serviço semelhante, né, ao que vocês têm aí na Unicamp, basicamente tentando apoiar os estudantes em relação ao processo de aprendizagem, né, isso considerando que a aprendizagem, ela é um fator, né, vou dizer assim, um preditor muito importante de permanência estudantil. Na verdade, acho que algo que eu tenho me dedicado a estudar e a entender é a permanência estudantil, quais são os fatores que fazem os estudantes permanecer na universidade, e a aprendizagem é um fator seguro para a gente dizer que, sim, estudantes que aprendem permanecem na universidade. Evidentemente, né, há fatores outros que, por vezes, não é só a questão da aprendizagem, né? Acho que o próprio serviço como um todo, acho que sabe muito bem disso, né? Hoje, questões de saúde mental e também aí questões vinculadas à desigualdade social do país, por vezes também interferem, mas de modo geral, saber que os estudantes estão aprendendo é um indicador seguro para a gente poder afirmar que esses estudantes tendem a permanecer no ensino superior, né? Então, vou conversar um pouco com vocês e queria deixar todo mundo aqui à vontade, Marilda, até para se ao longo da apresentação quiser fazer alguma pergunta, alguma interação, para vocês ficarem à vontade. E já vou até antecipar aqui que se eventualmente alguns de vocês, né, algumas, se sentirem um pouco provocados com algumas perguntas ao longo da apresentação, isso é proposital, talvez para tirar alguns de vocês de uma certa zona de conforto, né? E aí peço desculpas, porque eu estou baseando a apresentação num contato que eu tenho tido com estudantes da Unifesp. Pode ser que nem tudo se encaixe exatamente em relação a vocês. Vou compartilhar aqui só uma apresentação, Marilda, e aí deixa eu ver se vai aqui. Acho que está indo, né, para... Apareceu aqui, Carlos. Tá. Só falta... Colocar na apresentação, né? Isso. Acho que está tranquilo, então, para todo mundo, né? Então, é isso, né? E acho que só para complementar ainda em termos da minha apresentação, atualmente eu trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu diria que, em termos de estrutura, é muito semelhante ao que é o DEAP hoje na Unicamp, tá? Só para vocês entenderem um pouco, né? A estrutura da rede estadual nem sempre tem as mesmas coisas que tem na rede federal, e atualmente eu estou na rede federal, trabalhando nessa pró-reitoria, né? Aproveito, então, também para fazer uma breve descrição física, né? Eu sou um homem branco, uso óculos, estou com a barba curta, uma camiseta azul marinho, cabelos curtos aí, entre o loiro, o castanho, também com alguns toques de grisalho, que provavelmente no vídeo não aparecem, só no ao vivo. E atrás de mim é possível ver 2 quadros de flores, e que eu sempre gosto quando tem esse momento de dizer que foram quadros pintados pela minha avó. E gosto de destacar essa informação, assim, colocados propositalmente no fundo, para que sempre que tem essa situação, poder mostrar os quadros, né? Bom, vou entrar aqui um pouco na apresentação, né, para a gente pensar um pouco sobre essa realidade de ser estudante no ensino superior, né, e que eu acho que de 1, 2 anos para cá, envolve falar um pouco sobre a inteligência artificial, o seu uso ou não, tá? Então, antes da gente chegar, digamos assim, na pergunta que dá o título aqui para a atividade, vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês podem ficar à vontade para responder, ou talvez, se rolar uma timidez, não responder, que eu vou ir provocando vocês, né? Mas, assim, o que é ser um estudante de ensino superior? Eu não sei se isso já passou, né, na cabeça de vocês, de se questionar um pouco qual é essa condição, né? O que é ser um estudante
de ensino superior. E aí, até faço um parênteses, né, que no nosso caso, o que é ser estudante de ensino superior numa universidade pública, que tem aí como característica principal ser uma instituição na área de pesquisa, né? Acho que a Unicamp, ela se destaca por isso, não só por isso, mas a área de pesquisa da Unicamp é extremamente valorizada nacionalmente e internacionalmente. Então, o que é ser um estudante da Unicamp? Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco isso, né? E, ao mesmo tempo, né, o que se espera de ser um estudante do ensino superior? Certamente, acho que quando vocês lembram de algum professor, de alguma professora, provavelmente vocês vão dizer assim, meu professor espera que eu já saiba fazer tudo desde o meu primeiro semestre na primeira aula. Ele acha que eu já vou saber lidar com listas de exercícios, de repente, com toda a parte circulatória do corpo humano, ou que no caso dos estudantes de humanas, que eu tenho um pouco mais de proximidade, que a gente já saiba fazer fichamentos, resenhas, literários, acadêmicos e tudo mais. Ou seja, por parte da universidade, às vezes o que se espera não é exatamente, né, o que se espera em termos aí dos próprios estudantes, né. E aí, se eu pudesse começar aí num caminho de dicas, né, para vocês, eu diria que o que é ser estudante de ensino superior é ter uma rotina de estudos, né. E aí sim, essa rotina de estudos, ela vai ter uma certa diferença, depende do tipo de curso, depende do horário. Pô, eu sou estudante do integral e tenho poucas horas livres fora do meu horário. Pô, eu sou estudante do noturno e eu trabalho durante o dia. Sou estudante pai, sou estudante mãe e, além de trabalhar, ainda tenho outros cuidados a fazer. Então, evidentemente que essa rotina, ela vai ter que ser algo que faça sentido dentro de uma vida com as suas características, ou seja, não existe uma rotina específica. Mas o que é ser um estudante de ensino superior, de modo geral, é conseguir construir essa rotina de estudo, né? O que se espera, digamos assim, de vocês, seja na graduação, seja na pós-graduação, é que vocês tenham autonomia. Provavelmente, acho que vocês já ouviram falar bastante disso, talvez nem sempre com essa palavra, mas espera-se dos estudantes de ensino superior que eles tenham autonomia. E aí vem uma pergunta, né? O que é ser autônomo, né? No sentido do ensino superior, né? Que a palavra autonomia a gente pode usar em diferentes contextos, né? O que seria ser autônomo no ensino superior? Como se aprende a ser autônomo, né? Então, dificilmente vocês aprenderam a ser autônomos em relação aos seus próprios estudos no ensino médio. Alguns talvez tiveram essa oportunidade de construir uma autonomia de estudos no ensino médio, mas eu imagino que essa não foi a realidade da maioria de vocês. Não à toa, geralmente, o primeiro ano, ele é o mais, como eu posso dizer assim, chocante para quando a gente está chegando na universidade, né? Porque a universidade exige algo da gente que, na maioria das vezes, a gente não aprendeu no ensino médio, né? E acho que um outro ponto importante para a gente pensar um pouco nessa coisa da autonomia é em relação às nossas expectativas, né? Até brinquei um pouco aqui com a Marilda no começo, antes da gente começar. E por quê? Porque expectativa e frustração caminham paralelamente, né? E às vezes a gente vem de um ensino médio e cria algumas expectativas no ensino superior baseado na experiência do ensino médio. E aí, quando as coisas não acontecem como a gente imaginava ou como a gente estava acostumado no ensino médio, a frustração tende a ser muito maior, né? Então, assim, muitas vezes a gente imaginava que meia hora, uma hora de estudo para um determinado conteúdo ia ser suficiente baseado numa experiência anterior. E aí, quando chega numa disciplina qualquer, verifica que essa uma hora mal começa, ela acabou e a gente não conseguiu dar conta nem do começo. E muitas vezes essa expectativa e frustração, ela acaba também se revelando em termos de notas, né? Fala, poxa, no ensino médio tirava 9, tirava 10 na maioria, e agora tem um tal professor aí que sequer quis corrigir minha prova e disse para eu refazer minha prova, porque não estava suficiente para que ele pudesse corrigir. Então, acho que pensar um pouco essa autonomia tem a ver um pouco a gente pensar como a gente construiu a nossa relação de estudos
tomando como parâmetro o ensino médio, né? Tem muita gente que conseguiu concluir o ensino médio sem precisar dedicar muitas horas de estudos, além das horas em sala de aula. Eu posso dizer que isso no ensino superior, especialmente nas universidades, como a Unicamp ou como aqui na Unifesp, dificilmente vai ser suficiente. Então, você olha lá, fala assim, olha, esse semestre eu vou ter uma aula de 4 horas na segunda-feira. Certamente essas 4 horas significam que, além das 4 horas de aula, vocês tendem a precisar aí de mais umas 2 ou 4 horas para estudar para essas 4 horas da aula. E esse é um primeiro momento que gera muita dificuldade e principalmente para quem está no primeiro ano, na verdade, gera uma frustração um pouco maior. Se a gente for pensar um pouco em termos conceituais, né, o que seria ser autônomo, assim, como um estudante de ensino superior, é ter a capacidade de vocês darem conta por si mesmo do que é essa rotina de estudos. E aí, dar conta por conta própria não significa estudar sozinho e se isolar, muito pelo contrário, mas significa estabelecer uma relação do tipo, olha, vou estudar em determinado momento, vou buscar tal material, vou trabalhar em grupo, por exemplo, nessa disciplina ou nesse conteúdo, e, quando for o caso, vou procurar, né, as meninas, a Marilda, a Adri, não sei se ainda hoje ela ainda está nessa parte, né, o Léo estava aqui agora, eu vou procurar os próprios profissionais aí da Unicamp para me dar um suporte, né. Como aprende a ser autônomo? E aqui acho que é uma coisa interessante, na prática, tá? Não é do ponto de vista do domínio conceitual que vocês vão dar conta, assim. Na realidade, essa autonomia ela vai ser na prática. E como que é a prática, né? Imagino que alguns de vocês aí já têm o hábito de planejar os estudos, né? O que eu quero dizer com planejar? Falar, olha, tenho cálculo hoje, então eu vou planejar o meu estudo. Eu vou estudar um pouco antes da disciplina de cálculo e vou estudar um pouco depois da disciplina de cálculo. E aí, depois do planejamento, significa executar, né? O que quer dizer isso? Ou seja, eu vou estudar, porque só dizer, colocar ali na minha agenda que eu vou estudar, não quer dizer que eu vou estudar. E estudar significa gastar bastante energia, é aquela hora que a gente literalmente vai parar e vai se dedicar àquela tarefa, que pode ser o cálculo, pode ser a leitura de um texto, pode ser assistir algum vídeo, enfim. Mas tem uma parte em que vocês precisam ser ativos. E eu acho que esse é um ponto principal, e quando eu chegar lá em relação à inteligência artificial, eu vou reforçar um pouco isso, que é a questão da gente ser ativo. Porque para a gente construir aprendizagem, a gente precisa ser ativo em relação ao conteúdo. Então, o que eu quero dizer? Ler um texto me garante aprendizagem? Eu vou dizer que sim, mas pouco. Se a gente só lê o texto, muito provavelmente não vai ser tão bom quanto se eu ler o texto e rabiscar o texto, seja ele num documento online, seja ele um texto de papel. Se for o livro da biblioteca, vocês não vão rabiscar e não vão grifar, mas, enfim, essa mera atividade de grifar o texto já vai fazer com que a gente retenha um pouco mais. Essa é a melhor estratégia? Provavelmente não. Mas às vezes eu brinco com os meus estudantes, né? Falo assim, pô, alguns têm que estudar no ônibus, porque eles trabalham de dia, vão para a aula à noite, e é esse horário de deslocamento que surge uma oportunidade. Ele não vai necessariamente conseguir grifar. E aí eu brinco com ele, falo assim, olha, mas se você conseguir ler algo e gravar um áudio para alguém da sua turma comentando o texto, provavelmente você vai lembrar mais desse texto quando chegar o horário da aula. Então, assim, para a gente pensar que essa atividade, ela pode se dar de maneiras diferentes. E ela pode se dar individualmente, você pode gravar um áudio para você mesmo e ouvir depois, e pode fazer coletivamente, ou seja, pegar um grupo da turma e ir discutindo isso. Será que isso é possível fazer com uma lista de exercícios de cálculo? Eu vou dizer que a lista, o cálculo propriamente, talvez não, mas é possível vocês comentarem com colegas aonde estão sendo as dificuldades, né? Ou seja, olha, não entendi determinada parte, ou talvez eu não entendi tudo, pode ser que no começo não tenha entendido nada. E, por fim, acho que é avaliar um pouco esse processo, ou seja, como eu planejei, se aquela quantidade de horas, se aquele material que eu selecionei está sendo adequado, se eu executei,
e o que é que eu preciso fazer daqui em diante. Às vezes vai ser manter a estratégia, às vezes vai ser trocar a estratégia. Então, aprender essa autonomia exige de vocês essa reflexão sobre o próprio ato de aprendizagem. Não basta só aprender, tem que pensar sobre o processo de aprendizagem, independente do conteúdo e da área, né? Porque eu estou pressupondo aqui que a gente tem estudantes de cursos e de áreas diferentes aqui da Unicamp, né? Acho que aqui eu comentei um pouco, né, que assim, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, mas essa é a primeira reflexão. Será que as estratégias que eu usava antes, elas funcionam agora no ensino superior, em termos de rotina de estudos, não só o tempo? Então, assim, muitas vezes o ensino médio, ele induz a gente a estudar de uma maneira que reforça os conteúdos e abre pouca margem para a gente fazer diálogos entre os conteúdos e trazer coisas de fora. Muitas vezes no ensino superior, a gente tem essa possibilidade de trazer outros materiais, muitas vezes os nossos cursos, eles são pensados para uma disciplina dialogar com a outra durante o semestre ou durante o ano, né, caso seja um curso que tenha aquelas disciplinas um pouco mais longas. E eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, de pensar um pouco o que é que funcionava estudar antes e o que é que não funciona. E aqui acho que mais para talvez ajudar vocês num sentido do tipo, não está dando nada certo, eu estou usando o que eu usava no ensino médio e não está dando certo agora, para dizer para vocês que tudo bem, fiquem tranquilos, isso é parte do processo. Eu diria que a maioria tende a não funcionar, porque a forma de estudar do ensino médio, ela é bem diferente da forma de estudar no ensino superior, especialmente nessas instituições com as características que eu citei, universidades públicas voltadas à pesquisa, onde a ideia de autonomia, de construção do conhecimento, ela é um pouco diferente, mas pode ser que role um pouco de frustração aí no começo. Pensando um pouco, né, como se estuda no ensino superior? Então, se eu perguntar para vocês aqui, como vocês estudam? Sim, pode ser que já vai vir alguma resposta do tipo, a gente não estuda, estava esperando esse webinário para descobrir como a gente vai estudar agora no segundo semestre. O primeiro semestre foi no susto. Pode ter acontecido isso, mas assim, como se estuda? Se vocês ainda não têm o hábito, a rotina, possivelmente vocês observaram colegas estudando, assim. E o que é que vocês diriam, assim, como se estuda no ensino superior? É trancado na biblioteca, silenciosamente, olhando os livros, sentado na mesa do restaurante universitário, falando da disciplina, falando do texto, por vezes falando de algum trabalho que foi sendo proposto, mexendo no celular e tentando ler um pouco na correria, enquanto, sei lá, para quem consegue, né, fazer alguma atividade física, enquanto eu estou fazendo atividade física. Então, assim, como que se estuda no ensino superior? Se essa fosse uma pergunta de prova agora, né? Como vocês responderiam isso? E uma pergunta, acho que paralela, e que eu acho que talvez seja interessante, e eu acho que essa é uma das coisas que eu gostava bastante do RU, da Unicamp, porque, assim, quase sempre a gente almoçava e jantava com pessoas aleatórias, de áreas aleatórias, de lugares diferentes da Unicamp. E aí, às vezes nem participava da conversa, mas de observar a conversa dos colegas, essa coisa de estudar, ia percebendo que falava, nossa, peraí, essa galera da engenharia tem um jeito de estudar completamente diferente da gente aqui da educação. E, de repente, aparecia alguém do Instituto de Artes e era mais diferente ainda. E depois aparecia alguém da área de saúde que tinha uma outra rotina, né? E acho que uma outra questão, acho que para a gente pensar, é sobre as formas de estudos, né? Acho que existem formas diferentes, e muitas vezes, quando a gente está entrando no ensino superior, a gente fica naquela coisa de falar assim, preciso descobrir a fórmula perfeita que funciona para mim. Eu gosto mais de vídeo, então eu vou ver mais vídeos. Eu gosto mais de leitura, eu vou ler mais textos. E aí acho que eu colocaria um outro questionamento para vocês, de vocês pensarem um pouco se essa forma de estudo, né, se a escolha dessas estratégias, elas dialogam, né, com as aulas, ou seja, com os conteúdos, ou seja, assim, olha, eu mudo o jeito de estudar de acordo com o conteúdo da disciplina?
eu mudo o jeito de estudar de acordo com o professor. Olha, para esse professor, descobri que estudar de tal jeito é melhor. Eu mudo minha forma de estudar de acordo com as avaliações, ou seja, eu estudo condicionado pelo tipo de prova e de trabalho que os professores eles vão passar para a gente ao longo do semestre. Eu acho que essas são questões para a gente pensar, porque, de modo geral, não existe uma forma correta de estudo. E falar assim, olha, descobrimos aqui, existe uma fórmula mágica que vai funcionar e vai servir para a gente estudar independente de qual seja a disciplina, independente de qual seja o professor, a área do conhecimento, de qual seja a instituição. O que vocês vão perceber é que tem dois fatores principais aí, em termos de estratégias de estudo. Um, que geralmente é a instituição que vai condicionar vocês, tem a ver com o conteúdo, a área e, por vezes, até com o próprio professor. E o outro tem a ver com as características individuais mesmo. Tem pessoas que aprendem de uma determinada maneira. Tem pessoas que aprendem melhor vendo a aula primeiro e depois vendo o material depois que a aula acabou. Porque a aula acaba sendo uma introdução. A maioria dos professores não gostam disso, independente da área de conhecimento. Espera que os estudantes já chegam com todo o material pronto na aula. Mas estou só dando esse exemplo porque ele é clássico. Tem gente que aprende melhor quando, no momento em que vai estudar por conta própria, ele já teve uma primeira introdução da aula. E aí, o que é que vocês podem fazer para não entrarem naquela situação do professor esperar que vocês já tenham alguma ideia sobre a aula de hoje e vocês estão esperando o professor da aula de hoje para que vocês consigam entender o material que ele enviou. Ou vocês acessam o próprio material do professor, ou até podem buscar materiais correlatos, já que essa é uma forma de aprendizagem. Eu preciso de uma primeira apresentação antes do conteúdo para poder entender aquele conteúdo. Tem gente que não, que vai aprender melhor primeiro lendo um texto, se familiarizando, digamos assim, com um material mais estático, eu diria, uma coisa mais tradicional, e a partir disso vai fazer um melhor uso da aula e até um melhor uso de outros materiais. Mas, de modo geral, a forma como a gente estuda vai combinar esses dois fatores, o fator institucional e o fator pessoal. E dentro do fator pessoal tem a questão do tempo, né, a gestão do tempo, e aí pensando naquela vida que pode ser diferente, a minha vida, da vida de um colega do mesmo curso, da mesma turma, né? Então, assim, como se estuda no ensino superior, né? Acho que tem que dimensionar um pouco o tempo que vocês vão precisar, qual é a rotina, e quando eu digo qual é a rotina, qual é o melhor momento para você estudar, se ele é antes ou se ele é depois da aula. Eu diria que, do ponto de vista da teoria, o ideal é que vocês estudassem antes e depois da aula. Antes como introdução, a aula para aprofundamento e depois da aula como revisão. E se na aula da outra semana vocês conseguissem ver o que vocês estudaram como revisão da aula anterior, eu diria que isso seria perfeito. E se vocês conseguissem conectar o conteúdo da aula A de segunda-feira com a aula B de quinta-feira, de quarta-feira, aí vocês vão estar aprendendo um pouco mais. É fácil fazer isso? Não é fácil, principalmente para quem não entrou ainda nessa rotina. Mas é algo que, assim, não tem outro jeito de aprender se não for na prática. A gente precisa ir fazendo, precisa ir testando, até que isso comece a virar um pouco parte da nossa rotina. Quando eu digo rotina, é quando a gente já não dói mais a cabeça sentar para estudar, a gente já está acostumado a fazer isso. Quando a gente não está acostumado a fazer isso, vai bater a canseira, vai bater a dor de cabeça, né? E aí pensar um pouco como a gente vai estudar. Estudo sozinho ou estudo em grupo, né? Para alguns isso parece ser um dilema. Tem gente mais tímida que talvez opte por estudar sozinho, tem gente às vezes que é mais sociável e também prefere estudar em grupo. Eu diria que o melhor é combinar essas duas formas. Momentos em que a gente estuda sozinho, e aí acho que isso tem mais a ver com os horários que a gente tem condições de fazer isso, e momentos para estudar em grupo, né? Esses momentos para estudar em grupo podem ser momentos paralelos dessa vida que já existe dentro da universidade, para além das próprias aulas, né? Eu tinha comentado aqui, né, do estudo inicial, aprofundamento e revisão. Eu acho que
isso seria importante de estabelecer dentro dessa rotina, desse hábito, né? A gente ter um momento inicial de ir lá e falar assim, o que é que será que a gente está falando aqui? Então, por exemplo, eu não sou da área de genética. Então, se eu fosse estudar questões genéticas, eu teria que sim procurar uma introdução para depois aprofundar numa aula e depois revisar. Porque como eu não sou da área, muito provavelmente, se eu não fizer esse processo, eu tendo a daqui 10 dias não lembrar mais direito o que eu acabei de ler agora. Conforme eu costumo acessar esse conteúdo com frequência, semanalmente, as disciplinas elas não são organizadas semanalmente à toa. Talvez alguns estudos da área da psicologia pudessem até ser repetidos, né, porque são estudos antigos, quando a gente organizou as disciplinas em semanas, quase 100 anos atrás, né, importou esse modelo e tudo mais, mas tem a ver com a ativação da nossa memória. Então, o mecanismo é de tentar manter contato com esse conteúdo, mas só manter o conteúdo, manter contato com o conteúdo pode não ser suficiente. Então, material impresso e digital, né? Acho que isso é uma outra coisa que depois da pandemia mudou significativamente. Mas qual é a forma que eu estudo melhor? Tem gente que é o material digital, mas tem gente que não, que acaba conseguindo se concentrar melhor com o material impresso. Então, acho que isso vale mais em termos de observações mesmo, pessoais. Qual o melhor horário, de manhã, à tarde ou à noite? Então, isso também é muito pessoal, não tem como a gente dizer assim, olha, o melhor horário de estudar é pela manhã, etc e tal. Não, acho que para algumas pessoas isso pode funcionar diferente. Antes ou depois da aula, né? Eu tinha comentado que antes e depois é o ideal, mas nesse processo de gerir o tempo, dependendo da nossa vida, talvez seja necessário fazer uma escolha. E aí talvez vocês vão precisar relacionar com o conteúdo da disciplina e estudar com ou sem inteligência artificial. A gente vai chegar nessa parte, porque eu vou querer ouvir vocês também a respeito disso, né? Tinha comentado um pouco aqui das aulas e dos conteúdos, e aqui acho que só para reforçar, né? Eu não sei se tem alguém aqui que tem aula de cálculo e microbiologia ao mesmo tempo, ou já teve as duas coisas, mas eu queria perguntar, assim, se tiver alguém nessa situação, eu criei uma coisa bem hipotética, assim, mas só para provocar mesmo, no sentido de falar assim, será que é a mesma forma de estudar para cálculo e microbiologia? E eu não sou nem da área de exatas e nem da área de biológicas, assim, mas não sendo das áreas, eu pressuponho que não, que esses conteúdos, isso eu nem entrei ainda no professor e na prova, né? Que esses conteúdos, eles exijam estratégias diferentes. Provavelmente, quem estuda cálculo aqui, lida com muita lista de exercícios. E quem estuda microbiologia, provavelmente, tem diferentes exercícios, sei lá, eu vou chamar de fixação ou de memorização, o que faz com que a gente precise organizar um pouco os nossos estudos de acordo com as características das áreas. Outra coisa importantíssima é a gente saber como a gente vai ser avaliado. Querendo ou não, isso condiciona a gente em relação à forma como a gente vai estudar. Quando eu estava no NAI, né, no núcleo lá, trabalhando como pedagogo, orientando os estudantes, eu costumava sempre perguntar para os estudantes quando eles me procuravam a primeira vez. Eu falava, bom, você está estudando porque você quer passar na prova ou você está estudando porque você quer aprender? E embora a gente não gostasse dessa sinceridade, muitas vezes os estudantes falassem assim, olha, eu estou estudando só porque eu quero passar na prova, esse é o meu problema do momento, aprender pode ser uma consequência. E essa pergunta, eu acho que ela não é trivial, porque isso vai induzir vocês a forma como vocês vão estudar. Muitas vezes, para passar numa prova, a gente vai acabar escolhendo mais estratégias que auxiliem na nossa memorização. E, geralmente, quando a gente está focado, né, em aprender o conteúdo, a gente tende a escolher outras estratégias, e não só estratégias de memorização. E tendem a ser estratégias que criam conexões com outros conteúdos, porque, de modo geral, essa é a melhor forma da gente aprender, quando a gente estabelece uma conexão.
da aula de hoje, com a aula da semana passada e com a próxima aula, da aula de uma disciplina com outra disciplina, mas acho que nesse processo individual de cada um, poder entender o porquê vocês estão estudando, vai ajudar vocês a escolher determinadas estratégias de estudos, né? Uma pergunta aí, provocando um pouco vocês, né? Se vocês têm uma rotina de estudos, né? Isso porque muitas vezes quando eu converso com os estudantes, eles falam assim, olha, professor, eu não tenho uma rotina de estudos, eu estudo. Às vezes eu vejo que eu tenho um tempo livre, eu vou lá e procuro. Tem outros que falam, não, eu só estudo quando vai ter algum trabalho, quando vai ter alguma atividade próxima. E tem outros que não, são um pouco mais organizados, falam, não, eu tenho uma rotina, eu tenho um período do meu dia, e aí isso vai variar, né, de acordo com o horário, com o curso e tudo mais, mas eu organizo momentos do meu dia para conseguir estudar. E aí, fazem isso de uma maneira planejada. Quando eu digo planejado, também não tem um certo e um errado, mas, por exemplo, olha, tem estudantes que focam naquilo que tem mais dificuldade. Fala assim, olha, eu não tenho tantas horas quanto eu gostaria do meu dia, mas as horas que eu tenho, eu vou me dedicar mais aos conteúdos que eu estou com dificuldade, porque eu preciso mais para poder entender determinado conteúdo ou determinada disciplina. Tem outros que usam outra estratégia. Então, assim, olha, eu tenho 5 disciplinas na semana, eu vou dividir igualmente por 5 o tempo que eu tenho. Então, assim, essa estratégia do planejamento, eu acho que ela pode variar, né? Mas, assim, eu diria que o ideal é não só ter uma rotina e que essa rotina não seja no acaso, que ela seja planejada, levando em consideração as estratégias que vocês já conhecem, a rotina do curso, a rotina da disciplina, né? E também, acho que reforçando o que eu já tinha dito, o importante é avaliar essa rotina. Sim, a avaliação de uma semana, ela pode não ser suficiente, né? Porque uma semana pode ser completamente diferente da outra semana. Então, é importante a gente avaliar uma semana, mas é importante a gente também ter uma sequência de semanas com uma rotina para poder ter um conjunto maior, para poder avaliar o que funciona, o que não funciona. E falar assim, putz, coloquei que eu ia estudar depois do bandejão. E aí, de modo geral, não funciona para a maioria das pessoas, porque a gente acabou de comer e nosso organismo está usando a energia para processar a alimentação. É difícil que a gente consiga se concentrar nesse momento. Putz, professor, tenho aula de cálculo exatamente depois do horário do almoço. O que é que eu poderia dizer para vocês? Aqueles que têm um pouco mais de flexibilidade de horário, para almoçar um pouquinho mais cedo, para não ficar tão pesado na hora de cálculo. Então, assim, esse processo de avaliação, ele precisa considerar diferentes fatores, mas ele é importante, né, que a gente faça isso, né? E aí, acho que só provocando um pouco vocês, mas para vocês tentarem entender um pouco um processo, né? Imagino que todo mundo sabe aqui, né? O nosso cérebro, no fundo, ele é um músculo, né? Não sei se todo mundo aqui já fez academia, se faz academia, ou pelo menos se tem uma ideia do que é uma atividade física numa academia, né? Seja lá musculação, aeróbico, de repente algo na área com água, natação, etc. e tal. Acho que todo mundo lembra de como foram os primeiros dias fazendo alguma atividade física na academia. Geralmente a gente não conhece todos os exercícios, às vezes o professor apresenta os aparelhos e é um monte de nome diferente, a gente começa a descobrir músculo que a gente nem sabia, talvez, que eles existiam, e depois que tem essa parte de apresentação e a gente faz os primeiros exercícios, muitas vezes a gente fica um pouco dolorido depois da atividade, dor física mesmo, cansado, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele não está acostumado a fazer isso. Eu diria que quando a gente começa a estudar, estabelecer uma rotina de estudos, o movimento ele é muito parecido. A gente vai ficar muito cansado. É possível que a gente tenha dor de cabeça. Talvez a gente não consiga se concentrar como a gente gostaria e tenha uma sensação inicial de que não está dando muito certo. É a mesma coisa da academia. Quando começa a dar certo? Quando o corpo acostuma. Quando a gente acostuma a estudar, acostuma com uma rotina, acostuma avaliar essa rotina, estabelecer novas formas, a gente começa a sentir
menos dificuldades, né, com a rotina de estudos. E aí, só para vocês entenderem, não sei se todo mundo aqui tem CNH, né, ou seja, tem habilitação para dirigir, mas é uma coisa parecida, né? Naquele primeiro momento, a gente talvez tenha dificuldade de entender o carro, as dimensões do carro, e tem aquele monte de lei de trânsito, e aí você sai na rua, as pessoas atravessam a rua, independente de ter faixa de pedestre ou não, o farol está fechado, mas passa alguém e te ultrapassa, ou seja, o mundo real é bem diferente daquele da autoescola. A gente não sabe se olha no retrovisor, se troca de marcha, etc e tal, dá uma angústia inicial. Mas chega depois um tempo, quando você começa a dirigir, tem uma experiência e tudo mais, o que acontece? A gente dirige meio que automaticamente. Às vezes nem percebe que está trocando a marcha, está colocando a seta ao mesmo tempo que está olhando para o outro lado, conversa, ouve música. Existe um processo em que a gente vai se acostumando. Isso vai criando uma segurança, né? E aí uma pergunta para vocês, tem autoescola no ensino superior? Tem autoescola aí na Unicamp? Tem personal trainer no ensino superior para dar uma ajudada na academia? Não sei se vocês, estou fazendo aqui uma analogia, mas só para dizer para vocês que tem sim na Unicamp, né? Não sei se a gente vai dizer exatamente que é uma autoescola, um personal trainer, daqui a pouco eu vou falar que a Marilda é uma personal trainer da aprendizagem, né? Não sei se ela vai se sentir feliz com a comparação e tudo mais, mas de modo geral, muitas instituições hoje, pelo menos as públicas, elas conseguiram constituir serviços de apoio à aprendizagem de vocês, que vão por meio de ações variadas, né? E a Marilda citou lá no começo, tem algumas que são coletivas e tem algumas que são individuais, as orientações e tudo mais, mas tem as oficinas que geralmente são coletivas. Na prática, é uma espécie de uma autoescola para ensinar nesses primeiros passos, né? Para criar essa rotina de estudos e muitas vezes, né, Marilda, para dizer assim, não, calma, tá dando errado, mas faz parte do processo, a gente precisa insistir um pouco nisso, né? Porque acho que é uma questão que eu acho que já aparecia há algum tempo, mas recentemente tem sido um pouco mais forte, talvez por uma questão geracional, de modo geral hoje, há uma ansiedade para que a gente veja o resultado amanhã. Ou seja, eu comecei a estudar hoje, eu quero ver o resultado amanhã. Isso não vai funcionar, gente. É a mesma coisa você ir lá na autoescola e achar que em uma aula, 2 aulas, você vai estar 100% habilitado para sair dirigindo com segurança, entendendo o mecanismo. Não é isso. É algo que demanda uma prática, e muitas vezes, né, cabe a gente nesse local, né, de serviço, de orientação e de apoio, na verdade, às vezes não é nem dizer assim, olha, vamos pensar em outra estratégia, na verdade é mais dizer assim, calma, vamos continuar usando essa estratégia porque vai demorar um pouco de tempo para isso surtir efeito, né? Mas a gente tem convivido aí com uma geração mais ansiosa por respostas imediatas, e é aqui que eu vou frustrar vocês, vou entrar na inteligência artificial, mas ela também vai frustrar vocês, porque mesmo com a IA, vocês não vão ter respostas imediatas. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui, mais do que dizer estudar com ou sem inteligência artificial, é assim, estudar de um modo que seja longitudinal, que vocês não esperem resultados exatamente na semana que vem, amanhã, ou às vezes nem no mês que vem, né? Bom, aqui acho que é o que eu tinha acabado de comentar, então vocês têm o serviço, agora, né, uma diretoria com os serviços dentro, de modo geral, né, os pedagogos, as psicólogas, em outras instituições, tem outros profissionais que também dão esse suporte, né, que fazem essa orientação. Autorregulação da aprendizagem, né, talvez vocês já ouviram falar, talvez vocês já frequentem algumas atividades, né, Maria, eu estou imaginando, né, estamos começando o semestre, mas o pessoal já entrou há alguns meses, né, então, assim, é um pouco esse processo de aprender, né, então, eu acho que o ponto principal, né, da autorregulação da aprendizagem, de modo geral, para além das estratégias específicas, assim, é vocês entenderem esse mecanismo de planejar, executar e avaliar, né? E aí, acho que, enfim, as estratégias vão mobilizar vocês aí um pouco de forma diferente, né? Tinha colocado essa pergunta aqui, né? Para que vocês estudam? Por quê? Passar na prova ou para aprender? Isso é fundamental. Vocês não precisam ser sinceros com os professores, mas, assim, na hora que vocês forem estudar, acho que vocês precisam ser sinceros com vocês, né?
E aqui acho que eu vou entrar na parte que talvez seja o mais novo dentro desse contexto e tudo mais, assim, posso usar a inteligência artificial ao invés de procurar o SAI? O que é que vocês acham, né? Ou seja, procurar o serviço aí de orientação e de apoio, vocês acham que sim ou que não? Vocês podem usar o IA ao invés de procurar o SAI? Talvez quem está aqui, né, Marilda, vai dizer que não, porque está aqui e não quer dizer que não use inteligência artificial, né? Posso usar IA para estudar? Acho que é um... Oi, Marilda. Não, eu ia comentar que é uma pergunta difícil, Carlos, para se responder ao vivo e gravando, né? Mas coisas para se pensar, é isso mesmo. Bom, posso usar IA para estudar, né? Posso usar IA para fazer as minhas tarefas. Então, assim, só para a gente ir pensando um pouco aqui, né? Bom, o nome acho que vocês conhecem, né? Até destaquei aqui, mas ó, inteligência artificial, né? Acho que a palavra artificial, ela por si só já sugere uma série de questões aqui para a gente. Eu suponho que todo mundo aqui já brincou com alguma inteligência artificial aqui, talvez muitos façam uso constante e sabem um pouco como a inteligência artificial trabalha. Inclusive, sabe que existem digamos assim, modelos diferentes de inteligência artificial, né? Que eu acho que não é o nosso objeto aqui hoje, mas que eu acho que esse é um outro ponto interessante para a gente pensar nos tipos de inteligência artificial. Pode colar usando inteligência artificial? Então, assim, para a gente pensar o que pode e o que não pode nesse uso da inteligência artificial. Oi, Marilda. Tem um comentário aqui no chat, Carlos, o jovem, depois se você quiser abrir o microfone e falar, né? Mas ele diz assim: conheço a IA, mas nem todas as respostas estão certas. Acho que eu vou comentar um pouco isso, assim, porque acho que a ideia não é nem a gente sair daqui viciado, aficionado por inteligência artificial, e também a ideia não é demonizar a inteligência artificial, né? Eu acho que quando a gente diz fazer um uso responsável disso, implica também questões políticas, né? Não vou nem entrar aqui no mérito, né? Mas acho que a gente tem uma série de questões ambientais aí do ponto de vista, né? De uso de recursos naturais e tudo mais, que também vale uma reflexão, mas o usar responsável a IA é pensar a IA como uma ferramenta. Então, se eu fosse perguntar aqui para vocês, assim, quem aqui conhece a famosa calculadora HP? Talvez a galera da exatas vai saber responder, e talvez a galera de outras áreas não sabe nem do que eu estou falando. Mas, basicamente, é uma calculadora um pouco mais complexa do que aquela calculadora habitual, e ela tem uma capacidade de resolver problemas matemáticos, incluindo funções, por exemplo, coisa que uma calculadora comum não faz. A calculadora, ela é uma ferramenta. Eu acho que há 10, 15 anos atrás, se debatia, pode usar a calculadora na prova ou não prova, usar a calculadora é cola, não é cola. A calculadora é uma ferramenta. Você precisa ter um grau de conhecimento mínimo para fazer uso dessa ferramenta. E o que é que eu poderia dizer em relação à inteligência artificial? Que sim, vocês precisam ter um grau de conhecimento mínimo, tanto da ferramenta, ou seja, saber como a ferramenta de inteligência artificial constrói as respostas dela, quanto vocês precisam ter um grau mínimo de compreensão daquele conteúdo, sabe? Porque se vocês jogarem algo que vocês tenham 100% de desconhecimento na IA, vocês não vão nem conseguir desconfiar se aquilo que está sendo dado como resposta é razoável. Eu não vou nem dizer se as fontes utilizadas são confiáveis ou não, mas se a gente não tem uma ideia mínima daquele conteúdo, dificilmente a gente vai conseguir avançar um pouco no sentido de entender, né? Então, assim, ó, como usar IA para estudar? E aí, aqui, acho que vale um ponto de reflexão importante. Veja, estudar é uma coisa, fazer trabalhos, provas, atividades, sei lá quais outros nomes isso podem ter nos cursos, é outra coisa. Então, assim, pode usar IA para estudar? Eu diria para vocês assim, pode, é uma ferramenta. Eu não vejo nenhum problema de usar. Eu diria para vocês, até brinco
não sei se a Michelle já veio aqui em alguma atividade, marido, mas eu brinco com a Michelle algumas vezes assim, ó, cada vez que você for usar, não esquece de plantar uma árvorezinha, porque, enfim, tem uma certa responsabilidade aí para a gente equilibrar o ecossistema. Mas enquanto ferramenta de estudo, eu acho que tem muitos potenciais, né, a IA, assim, algumas, infelizmente, não tantos potenciais positivos, mas acho que algumas ferramentas é possível a gente usar, né, mas eu queria diferenciar isso, que usar IA para estudar não é o mesmo do que usar IA para fazer provas, trabalhos ou documentos. Só para vocês terem uma ideia, é possível usar IA até para que a gente escreva um texto, né? Do ponto de vista até de revistas acadêmicas hoje, isso é permitido. Só que tem um detalhe, a gente vai dizer aonde a gente usou a inteligência artificial, seja para escrever um parágrafo, 2 parágrafos, combinar 2 ideias, a gente vai usar a inteligência artificial como se a gente estivesse fazendo referência a uma fonte bibliográfica, ou seja, fazendo a referência, falando assim, olha, esse trecho, sim, eu utilizei. A organização dessas ideias eu usei. No interior de uma disciplina, certamente isso vai ser combinado com o próprio professor da disciplina. E aí acho que é algo que vocês certamente já sabem. Na ausência de um combinado, não quer dizer que está autorizado. Muito provavelmente quer dizer que está proibido na disciplina, se o professor não fizer essa menção. Então, assim, só para vocês entenderem, assim, olha, o professor apresentou aqui o que vai ser o semestre. Ele não falou nada, nem se pode, nem não pode. Aí eu falo assim, olha, quer saber? Eu vou fazer o trabalho usando algum tipo de inteligência artificial e vou entregar. E aí o professor vai dizer, olha, mas isso não estava autorizado. Aí você vai dizer, mas não estava proibido. No limite, isso vai ser considerado antiético. Então, só para vocês entenderem que, na hora de fazer trabalhos, consultem os professores para saber o que pode, o que não pode, né, e o que é aceito. Na hora de vocês estudarem para as disciplinas, né, propor atividades, assim, atividades que eu digo num sentido de falar assim, pô, a IA pode fazer um mapa mental para mim de um determinado conteúdo? Pode. Faz lá as anotações que vocês têm da aula e pede para a IA fazer um mapa mental. Isso é válido para vocês estudarem como ferramenta? Sim, se vocês fizerem um mapa mental por conta própria, vocês vão aprender muito mais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, fala assim, putz, eu nunca fiz um mapa. Posso botar lá na IA para fazer um primeiro, para eu ter uma ideia, para organizar? Pode. Posso confiar 100% no resultado da IA? Não, acho que isso vocês já sabem, eu não preciso ficar aqui eu fazendo o discurso das questões éticas da IA. Mas usando enquanto ferramenta é possível. Falar assim, putz, será que eu consigo, sei lá, eu tenho um texto bem grande. Será que eu consigo colocar esse texto numa tabela, em algo mais visual, que me ajude a memorizar e tudo mais? Então, assim, como ferramenta de estudo, eu acho que a gente tem muito potencial para usar. Na hora de trabalhos, a minha dica para vocês é sempre em consultar os professores, né? Então, assim, usar IA nos trabalhos, acho que esse é o ponto que está dando mais questões, pelo menos aqui na Unifesp, não sei aí na Unicamp, Marilda, assim, a questão é, posso usar o IA para fazer o trabalho? Assim, a minha dica é, consultem o professor. Para estudar, eu acho que vocês podem, é uma baita ferramenta. Eu não ganho nada de nenhuma dessas empresas de IA para fazer propaganda, nem nada, mas a Unifesp já há algum tempo adotou o pacote da Google para várias coisas, né? Começou com o e-mail, sei lá quantos anos atrás, e aí as outras ferramentas que a Google tem. Certamente, acho que vocês já ouviram falar do Gemini, que é a ferramenta de inteligência artificial da Google, assim, essa ferramenta, ela tem um modo de estudo que eu acho interessante. Eu não sei se vocês, não sei como está na Unicamp, se vocês têm acesso, mas qualquer pessoa consegue fazer isso como estudante, ter o seu, que é um modo de, eles chamam de aprendizado guiado, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Então, assim, você pode, por exemplo, pegar um texto de uma disciplina qualquer, colocar, ou seja, fazer o upload disso dentro da plataforma do Gemini e discutir o texto com a inteligência artificial. E o interessante é que nesse modo de aprendizado, ele não vai te dar a resposta. Então, por exemplo, você fala assim, qual é o conceito principal do texto tal que você colocou? Ele não vai te dar essa resposta. Ele vai te apresentar algumas ideias e vai te
e vai terminar com uma pergunta, às vezes até tentando sugerir qual é o trecho do texto que você precisa ler com mais atenção. Mas, assim, é possível vocês usarem algumas ferramentas, tipo, olha, eu li o texto, mas, putz, estou fazendo aula de filosofia clássica, é muito complexo entender isso, não vai ser lendo um texto que eu vou dar conta. Vocês podem dialogar? Podem, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que, assim, para mim, qual é o maior risco da IA? Mais do que essas questões éticas na sala de aula, de poder dizer ou não. E aí, falando um pouco de quem trabalhou um tempo nos serviços, né? A IA, uma vez que você começa a usar, elas tendem a empurrar a gente para uma certa individualização. E deu parar de recorrer, né, ao serviço, parar de trocar ideias com os meus colegas sobre os textos, sobre as aprendizagens, o que funciona, o que não funciona, por vezes até reclamar do professor que está sendo muito exigente, etc. e tal, e começar a basicamente só interagir com a IA. Eu diria que isso é um risco muito grande, que isso não é nem um pouco saudável, e do ponto de vista de questões de saúde, de modo geral, e de algum tipo de adoecimento, de sensação de estresse, de canseira com a rotina de estudos, eu realmente não recomendo vocês usarem a IA para isso. Procurem o serviço, acho que vocês vão ter uma orientação muito mais adequada e assertiva, sim, tem um agendamento, tem toda uma lógica de funcionar, mas que eu acho que a qualidade está garantida, né, que assim, e muitas vezes, como é que isso vai acontecer? Eu comecei a estudar com a IA, porque sim, ela traz ferramentas, poxa, né, IA, me explica esse gráfico. Sim, ela consegue te ajudar a explicar o gráfico. Às vezes ela consegue te ajudar a explicar uma imagem. Eu tenho um colega aqui da Unifesp, que ele é cego, né? Acho que a Marilda conhece e tudo mais. E assim, muitas vezes a gente sempre precisava, né, no caso das imagens, né, fazer aquela descrição. E já tem um tempo que ele tem usado para isso. Então, assim, a IA tem uma série de potencialidades. Então, assim, eu acho que a gente pode usar para estudar, para explicar gráfico, para ajudar a gente a correlacionar duas ideias, falar assim, nossa, esse texto fala isso, esse texto fala outro, e eu não entendi onde o professor quer chegar com isso. Posso usar a IA para me ajudar a explicar isso? Pode, enquanto ferramenta de estudo, pode. O que não pode, pelo menos sem consultar os professores, é falar que é usar a IA nos trabalhos, sem consultar os professores, e o que não pode, e aí não é de regra, tá, gente? É mais de conselho mesmo de quem trabalhou bastante tempo num núcleo de apoio estudantil. É se isolar. Eu acho que esse é o maior risco. A gente tende a ir ficando, digamos assim, um pouco mais negativo, um pouco mais pesado, né? E aí, acho que do ponto de vista, né, da IA, de plágio, regras e tudo mais, isso aqui acho que eu já acabei comentando, assim, algumas dicas de estudo, mas não sei se aí na Unicamp tem, Marilda, mas a Federal da Bahia fez um guia, né, assim, de como seria um bom uso da IA no contexto acadêmico, né? Então, se eu posso confiar na explicação da IA, acho que vocês têm essa resposta melhor do que eu, né? Mas eu tenho usado a IA para testar com os meus próprios textos, Marilda. Então, o que eu tenho feito? As coisas que eu escrevi, eu coloco na IA, peço para ela explicar, porque aí eu crio um parâmetro do quão confiável ela é. Vocês vão ter muita dificuldade de fazer isso, vocês vão falar assim, nossa, né? Mas vocês podem treinar com as coisas que vocês escrevem para um trabalho, façam manualmente e peçam para a IA explicar isso. E aí leiam com atenção e vejam quão confiável isso é. Acho que vocês não vão chegar em respostas muito diferentes da que vocês já têm no cotidiano. Pode ser que daqui a um ano a gente converse já em outro nível, né, com uma outra questão. Mas eu acho que é uma ferramenta que é possível usar. E aqui é o guia, né, que eu tinha falado lá da Federal da Bahia. Óbvio, ele não vai trazer questões, como eu posso dizer assim, objetivas, né, com uma regra geral. Mas aqui eu acho que tem orientações muito bacanas, assim. Então, assim, sim, a inteligência artificial está aí, ela é parte da nossa vida, não tem mais como a gente negar isso, né? Por um tempo razoável da minha vida, eu trabalhei com história da ciência e da tecnologia. A partir do momento que a gente incorpora uma tecnologia, a gente não volta mais no tempo. Então, assim, a IA está dada, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, mas a IA
está dado. Então, por exemplo, eu não gosto de redes sociais, mas eu não tenho como negar que desde as redes sociais a nossa sociabilidade mudou. Então, aqui acho que tem algumas dicas, né, para a gente aprender a lidar um pouco mais com a inteligência artificial. Acho que a tendência é que as nossas instituições, aos poucos, elaborem materiais, mas o que eu poderia dizer para vocês como estudantes, assim, façam um bom uso para estudar, e no caso dos trabalhos e das atividades, consultem os professores. Vai ter professores que não vão achar que é o fim do mundo e tudo mais, vão falar, olha, pode usar desse jeito, dessa forma, desse jeito, não. Então, assim, usem a IA como uma ferramenta para vocês aprenderem mais, e não para substituir a aprendizagem de vocês. Se vocês forem usar a IA para fazer a tarefa que é de vocês, eu diria que, enfim, pode até ser que vocês consigam nota, burlar algum professor, alguma aula e seguir a vida, mas isso não vai valer de nada para vocês, assim, acho que usar IA para aprender, eu acho que é algo bem interessante, assim, e das ferramentas que eu conheço, pelo menos que eu tenho utilizado mais, essa, pelo menos, do Gemini tem sido interessante, assim, eu pedi para explicar alguns conceitos e fui provocando, assim, né, perguntando coisas exatamente o contrário, e uma coisa legal da IA é que, pelo menos as que eu conheço, elas são relativamente educadas, então elas dizem assim, veja bem, será que você não está se equivocando ao falar? Então, assim, tem um jeito sutil de dizer para a gente, mas tem esse problema das alucinações aqui, acho que, enfim, já teve outros momentos, assim, da IA, inclusive, não trabalhar com nada verídico, que eu acho que é outro problema, assim, né, de criar uma explicação de algo que não existe. Marilda, acho que ficou um pouco corrido, temos um tempo, pessoal, se quiser perguntar, interagir, ficou à disposição. Ótimo, Carlos, muito obrigada aí pela sua exposição, pelas perguntas que você foi colocando e foi trazendo aí diversas provocações, né? A ideia, acho que era essa mesma, né? Para que o estudante, independente do momento do curso que ele esteja, ele possa repensar as escolhas dele, né? E em que momento e quando e como, né? Eu posso buscar ajuda aí pensando na formação, na trajetória aqui na universidade. Respondendo um pouco da sua pergunta, se tem algum manual semelhante a esse que você compartilhou aqui na Unicamp, eu desconheço. De repente, alguém aqui no grupo conhece e puder compartilhar aqui com a gente, fique à vontade, né? A gente agradece aí pelo compartilhamento da informação. Mas o que eu gostaria de aproveitar e divulgar é que o EA2, que é o Espaço de Ensino e Apoio, que é aí um órgão aqui da Unicamp que desenvolve ações, né, e cursos de formação para os professores, mais especificamente, vai promover esse ano o evento Inovações Curriculares, que é um evento bienal, que é bem tradicional aqui na Unicamp, né, e neste ano a temática é Inteligência Artificial, Competências e Tecnologias Digitais na educação superior, que vai acontecer em novembro, é um evento híbrido, então já aproveito aqui para divulgar para vocês, e certamente essas questões serão discutidas aí nesse evento pela organização, né, mas por diferentes óticas, né, tanto pela ótica do docente, do pesquisador, e certamente os alunos também podem participar deste evento, e certamente serão muito bem-vindas aí, enquanto contribuição para a gente pensar sobre essa tecnologia, que, como o Carlos falou, e que é o que eu penso também, que não tem mais volta, né? Não tem mais volta, acabou. Agora é daqui para frente, como que a gente vai lidar com isso? Mas, na nossa experiência aqui presencial, Carlos, em sala de aula, a gente tem perguntado para os alunos, né, se eles usam o IA, e eles assumem, né, eles usam diversas, eu fico assim até surpresa, né? Não mais agora, mas pela quantidade de ferramentas. Então, tem IA para tudo, né? Desde responder perguntas a elaboração de slides, filmes, vídeos, imagino que tenha, né? Até de resolução de exercícios. Então, é uma ferramenta, como você disse, né? E como que a gente pode fazer uso dessa ferramenta de modo mais produtivo, né, ético, e
buscando aí inovações na nossa trajetória acadêmica. Então, isso já é comum, já é uma resposta, né? Você falou dos alunos daí da Unifesp, aqui também acho que a gente pode ir nessa direção também. Os alunos foram colocando aqui, olha, o Sebastião colocou das versões pagas, que são mais aprimoradas, mesmo assim a Lucina, uso de IA para roteiro de vídeo, adaptar texto para vídeo, o Job também comentou aqui, a Ana também fez uma pergunta, acho que a pergunta foi respondida, né? Não sei se eu respondi, mas vou comentar. Vamos lá, então. Para ficar mais claro, Ana, se você escreveu, né, seja lá o que for, a escrita é sua, e você pediu para a IA, digamos assim, melhorar a qualidade, corrigir o português, você precisa informar, né, ou com uma nota de rodapé, ou no começo, no final do documento, que você pediu sim para a IA fazer a revisão. E o ideal, na verdade, é você dizer ainda o dia, a hora e a versão que você utilizou, porque além da IA alucinar, ela também pode dizer amanhã o que ela disse hoje, tá? Então, assim, sim, acho que pode usar, eu não vejo esse como um problema quando a gente usa a IA, sei lá, não para escrita e sim para revisão. Às vezes ela tem assim, quer que eu transforme o seu texto, dê um toque mais acadêmico? Geralmente, no meu caso, é sempre isso, quer que eu dê um toque mais acadêmico? Eu falo, não, eu já escrevo acadêmico, minha filha, não preciso que você faça isso, né? Mas, assim, é necessário informar, tá, Ana? Então, assim, o que vocês não podem é ocultar a informação. É basicamente se você lê um livro e falou assim, nossa, eu gostei muito dessa ideia. Posso colocar no meu texto? Pode. Você só não pode dizer que a ideia é sua. A lógica da IA é muito parecida com a do plágio. Você precisa informar quando foi e qual foi as condições que você utilizou. A depender do professor, da disciplina e do conteúdo, ele pode dizer que não, falar assim, não, eu quero saber mesmo se você dá conta de escrever por conta própria. Então, pode ser que ele diga que não, mas a rigor não teria um problema desde que você informe as condições que você fez o uso dela. Muito bem, Ana. A gente que agradece aqui a sua pergunta. Pessoal, alguém mais gostaria de comentar, perguntar? O espaço está dado aqui para vocês. Olha, Débora, você prefere ler, Carlos? Quer que eu leia? Eu vou ler aqui a pergunta da Débora, né? Em cursos de humanas, nos quais é necessário ler uma extensa bibliografia antes da aula, sim, tá? Eu dou aula nos cursos de humanas, Ana, eu concordo plenamente antes da aula e, consequentemente, muito tempo que seria dedicado ao estudo, programado, vai direcionando a leitura ativa, claro. Como é possível achar uma saída para conseguir estruturar um estudo mais aprofundado, né? Principalmente no pós-aula, assim. Ana, Ana não, Débora, vou te responder de um modo mais analógico e sem a IA, né? Estar na aula é algo importantíssimo. Quando eu digo estar na aula, é estar de fato na aula, não só o corpo, a carcaça lá frequentando a aula e a gente prestando atenção em qualquer outra coisa. Então, assim, acho que, assim, estar na aula, participar da aula, fazer anotações da aula. Se você ainda conseguir relacionar a aula de hoje com a aula da semana passada, isso tende a te ajudar na leitura dos textos. Então, sim, muitas vezes na nossa área, não vai ser possível a gente dar conta da leitura de todos os textos. Eu falo isso tranquilamente para os estudantes aqui. Eu falo assim, eu sei que vocês não vão ler todos os textos. Por isso que a gente tende já a indicar qual é, digamos assim, aquela leitura obrigatória e qual é a leitura que seria bom para complementar, para que tenha condições. Então, assim, na dúvida, acho que é possível perguntar ao professor qual é a leitura imprescindível. E o mais importante é estabelecer a conexão dessa leitura com a aula de hoje, se possível, né, com a próxima aula e com a aula anterior. E acho que as leituras, então, por exemplo, ainda voltando um pouco nessa coisa da IA, a minha sugestão para vocês, leiam o texto primeiro antes de pedir para a IA explicar o texto para vocês. Porque, primeiro, tem a questão da alucinação, da IA não ser confiável, coisa e tal, mas pode ser que ela até faça uma boa explicação. Só que ela vai fazer algo curto.
E aí, eu acho que isso vai perder a riqueza que talvez é o nosso olhar subjetivo, das coisas que a gente, ao ler o texto, entende ser importante, ou entende, na verdade, não é importante, assim, eu nem entendi isso. Eu marcaria isso para pedir para o professor explicar. Então, assim, a minha sugestão para vocês, assim, leiam o texto antes. Depois, se vocês puderem reforçar isso, conversem com um colega sobre o que vocês leram. Falar, professor, eu tenho vergonha de falar com os colegas, etc e tal. E aí, sei lá, é outro webinário, outra oficina para a gente pensar essa coisa da timidez. Depois de falar com o colega, aí acho que pode pedir para a IA explicar um texto ou coisa e tal. Às vezes dá certo a explicação do texto, embora seja muito resumido. Só que sim, às vezes vai dar errado. E aí, além de vocês não estudarem, não aprenderem, pode correr o risco de passar uma vergonha de verdade, porque vergonha de falar com um amigo sobre o que entendeu e não entendeu, acho que é uma vergonha pequenininha. Se apoiar no resumo da IA para chegar lá na aula e tentar falar que participou, aí sim vocês correm o risco de um constrangimento razoável, assim. Por quê? Porque acho que para usar IA exige da gente ter um conhecimento razoável daquele conteúdo. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, dificilmente vocês vão ter isso no começo de uma disciplina. Talvez no final do semestre vocês já comecem até a entender um pouco melhor, mas no começo do semestre, por mais que, nossa, professor, você quer castigar a gente, quer fazer a gente ler os textos mesmo e tudo mais, eu vou dizer que, assim, é mais seguro e, pelo menos, a gente tem diversas comprovações científicas de que isso funciona. O da IA, eu acho que a gente ainda está num momento de risco. Então, assim, para evitar que vocês passem vergonha. Existe uma regra específica para citar a IA na BNT? Seria igual uma citação de site? Sebastião, ó, tomando como parâmetro esse manual, né, da Federal da Bahia, sim, tem regra, mas eu imagino que as bibliotecas das instituições, em breve, se já não tem, a gente só desconhece, já vão nas próximas versões de manuais, isso porque geralmente as bibliotecas anualmente atualizam os manuais, né? A regra geral de ABNT não costuma mudar, mas costuma ter uma atualização. E aí pode ser que tenha alguma pequena diferença de uma instituição ou outra. Então, assim, só para vocês entenderem. No corpo do texto, ou na nota de rodapé, vocês vão explicar como foi feito o uso. Lá embaixo, nas referências e tudo mais, é uma citação muito parecida com a de site mesmo. Então, sei lá, vai ser Gemini, né, com a especificação, a data e tudo mais, e o link. E não precisa descrever se é a versão paga ou a versão gratuita. Isso não faz nenhum sentido. Legal, muito bom. Carlos, você perguntou do Gemini, né? Eu acho que eu nunca usei esse especificamente, né? Mas pelo que eu ouço o pessoal falar aqui, sim, é acessível também o Gemini aqui para todo mundo, aqui para a comunidade. Mas, pessoal, vocês puderem contar para a gente aí que outras ferramentas de IA vocês conhecem, né? Acho que mais para a gente conhecer mesmo também, sem muitos julgamentos aqui. Acho que é interessante a gente saber sobre isso. Então, fiquem à vontade aqui para postar no chat, né? Fazer mais perguntas, comentários. O notebook LM, acho que é um que ele é bem utilizado, né? E ele tem, acho que, uma coisa legal, embora os outros também, né? Mas acho que ele é um pouquinho melhor. A gente faz o upload dos textos e dá para, digamos assim, condicionar ele a se limitar aos textos que a gente coloca e não à internet como um todo, né? Que eu acho que esse é o maior problema do chat GPT, que hoje é o, digamos assim, o que está mais disseminado e tudo mais. O chat GPT, inicialmente, ele faz uma busca generalizada, né? E acho que o LM tem uma condição, assim, da gente condicionar ele um pouco melhor. Eu acho que tem algumas variadas aí para utilizar, tem algumas específicas para matemática, para cálculo, etc. E eu acho que a tendência é cada vez mais isso
ter uma variedade maior aí de tipos de, né, de, digamos assim, ferramentas para a gente utilizar. Eu acho que, assim, o que não deve mudar em nenhuma delas, não, na verdade, no nosso uso em relação a elas, é manter, acho que, o padrão ético, assim, então a gente não pode omitir que está usando. Eu acho que esse é o ponto principal, né? E aí, óbvio, quando eu não fiz o trabalho e simplesmente joguei lá, que é o que antes a gente fazia, jogava coisa no Google, recortava e colava, botava num documento e entregava para o professor. É a mesma coisa de usar outra ferramenta que não mais é o Google, como a gente usou por um bom tempo, ou seja, isso é completamente antiético. E se o professor descobrir que algo é antiético, não tem o que fazer, é nota zero, volta no semestre que vem, no ano que vem, começa a vida de novo. Então, assim, falo isso com bastante tranquilidade para os meus alunos, assim, ó, existem um padrão de regras. Até aqui a gente negocia, aqui não negocia. Infringiu essa, sem mágoa, gente. É zero, volta no ano que vem. Então, assim, é só para vocês entenderem que o que não muda, independente da ferramenta, é o padrão ético. Legal, esse ponto é importante. Olha, você foi comentando ao longo da sua apresentação, né, sobre as nossas ações aqui dos atendimentos. Então, eu disponibilizei aqui no chat, pessoal, o link que é para agendamentos, né? Então, se alguém se interessar, né, ou sentir essa necessidade de falar sobre a vida acadêmica, processos de estudo, vocês podem entrar nesse site aqui. Temos lá uma organização dos profissionais, a agenda, e escolher lá o dia e horário que fica melhor para vocês, ok? E disponibilizei também aqui um link da nossa programação dos eventos aí do semestre, com as oficinas de autorregulação da aprendizagem, como o Carlos também comentou, que são atividades extracurriculares, com duração mais recortada, né? Não é uma disciplina que a gente estuda, né, e debate aí sobre a autorregulação da aprendizagem já está acontecendo. Então, fica aqui também essa informação para vocês acessarem, né, e divulgarem aí para os colegas também. A gente agradece o apoio na divulgação. Muito bom. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, algum comentário? Tiago, pode falar, Tiago. Oi. Estamos te ouvindo. Minha câmera não entrou, não sei porquê, mas boa tarde. Carlos, muito obrigado. Eu sou o Tiago, eu sou psicólogo aqui da orientação educacional também, aqui da Unicamp, né? E agradeço sua fala e eu achei bem interessante porque, e até você colocou isso de diversas formas, né? No sentido de provocações aí, né, que foram sendo visitadas, aí pontuadas no decorrer da sua fala, né? E, nesse sentido, para a utilização das ferramentas de IA, eu gostaria de, talvez, colocar uma outra provocação, né, ou saber também da sua opinião, não sei como é que é o trabalho de vocês aí nesse sentido, se tem algo assim, né, porque entendo que a ferramenta de IA, sendo uma ferramenta, né, ela vai carregar também, né, intencionalidades, né, e vai se valer de buscar conteúdos, né, que estão aí na internet, estão aí conteúdos virtuais diversos, né, que vão falar de um lugar de um discurso mais hegemônico, né, enfim, vamos dizer assim, de um norte global, de quem tem mais acesso a esses tipos de tecnologias, né. Daí, por ser uma ferramenta normalmente particular, né, ela vai carregar, muito provável, né, algumas intencionalidades também, né, e vai, claro, é um produto, né, acabar tentando se vender como um solucionismo, que eu acho que isso talvez seja um tropeço fácil para a gente dar, né, quando mexe com algumas ferramentas desse tipo. Eu falei isso mais para contextualizar que, como estamos falando de educação, né, se você acha que, e se existem, porque eu não vi muitos conteúdos a respeito disso, ações de educação para a utilização dessas ferramentas. Porque você fez a analogia do carro, né, eu fiquei pensando nisso, né,
que talvez fosse necessário algum tipo de trabalho, né? Estamos pensando aí no ensino superior público, né? Mas para educar em como articular e como explorar, enfim, né? Como lidar com esse tipo de ferramenta para auxiliar nos estudos. Tiago, eu acho que a sua pergunta é muito boa, assim, né? Eu não conheço, sendo bem sincero, isso nem na Unifesp, nem a nível de Brasil, algum tipo de formação, né? Pensando nesse sentido, né? De uma educação para esse uso da ferramenta, né? Tanto do ponto de vista operacional, quanto com uma reflexão política, no sentido bem geral, assim. Eu desconheço isso, mas acho que isso é necessário. Eu acho que a gente ainda está naquele momento de estar sendo atropelado pelas ferramentas, e aí tem um grupo que já faz um uso e que a gente ainda está aprendendo a construir regras, e tem um grupo que nega, né? Isso eu estou falando dentro da universidade. E eu acho que o grupo que nega também traz algumas dificuldades para que a gente avance para esse modelo, de falar assim, olha, veja, temos que estabelecer padrões de uso, então, tanto do ponto de vista metodológico, operacional, do que e também do ponto de vista político, assim, o que eu posso te dizer do que eu li, tá? E que eu acho que isso vai condicionar o nosso debate nas universidades, né? Tanto o ChatGPT quanto a Google, a Microsoft, elas já estão preparando esses cursos para vender para as universidades, o que, ou seja, é um curso que vai focar no operacional sem a discussão política, né? Porque, enfim, é isso, ele é um produto, mas eu imagino que se a gente, de fato, não parar para discutir isso, né, nas nossas faculdades, nos nossos centros, acho que em algumas áreas do conhecimento isso já está sendo feito. Então, assim, nas engenharias e na área da saúde, por exemplo, eu vejo mais essa discussão em congressos, do que como fazer o uso de IA dentro das áreas do conhecimento. Na área de humanas, que é pelo menos aonde eu estou vinculado, eu vejo mais um distanciamento, aquela coisa do desconhecido, eu não sei o que é isso, não quero nem chegar perto, assim, sabe, o mito da caverna, assim, assim, olha, eu tenho medo dessa sombra, dessa escuridão, não quero chegar perto. Mas eu acho que se a gente não fizer esse debate em todas as áreas e dentro das nossas instituições como um todo, né, considerando essas áreas, a gente vai ser atropelado pelas empresas, porque, de fato, elas já estão nesse momento aí de... A Google já tinha bastante tempo, né, o Google for Education, e aí agora, dentro do pacote, vai ter essas ferramentas de IA para professores, IA para estudantes, e óbvio, né, ChatGPT e as outras também estão correndo atrás. O que, do ponto de vista do mercado, acho que a gente não tem muito o que fazer, né? O que a gente tem que fazer é discutir isso internamente, mas eu desconheço, assim, aqui na Unifesp, pelo menos, a gente está longe de um debate desse, ou eu estou tão alheio que não estou sabendo disso, assim, na educação, pelo menos, a gente ainda não fez uma conversa sobre isso, e é algo que está dado, né? Assim, eu acho que sim, precisamos refletir, porque acho que tem vários condicionantes, né? Acho que o que eu mostrei mais a minha preocupação é com os estudantes que têm buscado fazer terapia nas ferramentas, assim, mas acho que também tem essa questão política, que ela é um pouco diferente, que de fato acho que merece uma discussão, mas eu desconheço. Talvez o evento, né, do Inovações, pensando aqui, Marilda, possa ser um embrião de uma discussão para isso, né? Porque o evento ele é muito legal historicamente, né? Ele sempre tenta pensar um pouco o que está para frente, não só no momento. De repente pode ser aí um primeiro momento de discussão, mas assim, certamente isso dentro da nossa estrutura, do que existe hoje, todas as disciplinas de metodologia de pesquisa, independente da área de conhecimento, vão ter que incorporar essa discussão. Não é uma escolha, assim. Agora, uma coisa é cada professor ficar pensando na sua disciplina, outra coisa é a gente fazer isso coletivamente, mas, assim, no limite, não tem como não discutir isso, né? Senão a gente também corre o risco para arbitrariedades aí de professores, dos estudantes, o que não é nem um pouco saudável, mas eu desconheço, tá, Tiago? Obrigado. Agora abriu sua câmera, Tiago. O Tiago faz parte da equipe da orientação educacional também. Que legal. É o psicólogo que está aqui conosco. Vejo que mais gente. Desculpa, Tiago. Não, só ia falar que as minhas dificuldades estão ainda um pouco antes da IA, né? Vocês perceberam. Nós temos outros colegas aqui também. O Léo está aqui, deixou um recado para você.
Carlos, você deve ter visto. Manda um beijo para a Adri. Será dado. Mas acho, então, que o nosso tempo está chegando aqui no teto, né? Acho que a gente pode ir encaminhando, então, para a finalização deste webinário. Gostaria de agradecer a todos os participantes, alunos, colegas que estiveram aqui conosco, fazendo perguntas, né, ajudando a pensar sobre essa temática muito importante, né, e que não se encerra aqui, certamente é só um ponto inicial. E gostaria de agradecer especialmente ao Carlos por ter se disponibilizado, aceitado aí o convite, e certamente a gente também continua essa conversa em outros espaços. Carlos. Valeu, Marilda, obrigado, gente, é isso. Bora para a aula, né? Imagina Bora. que está indo para a aula agora, bora para a aula, gente. Exato, é isso mesmo. O pessoal também dando as palminhas aqui, Carlos. Valeu, gente. Obrigadão pelo convite, Marilda. Um beijo. A gente que agradece. Um beijo. Tchau, tchau.